Boa noite, pessoal, meus alunos da FAREC, da turma de Direito de Família. Hoje a gente continua com a nossa explanação, né? A gente está na parte de Direito Patrimonial, do Direito de Família, e a gente ficou vendo na aula passada o regime da comunhão parcial. Hoje a gente vai ver o regime da comunhão universal de bens. Então tá aqui os artigos. A informação aqui era o regime legal até a lei do divórcio, eu tinha falado disso para vocês. Entendeu? E o principal para a gente estudar nesse regime são os bens que são excluídos, porque a maior parte dos bens são incluídos na, nesse regime da comunhão universal de bens. Então ele vai do artigo 1667 até o 1671. Então é o regime legal que nossos avós se casaram. Então a maior parte dos nossos avós, maior parte não, a não ser os avós da gente que tenha feito pacto antinupcial e optado por outro regime, mas é o regime legal até aparecer a lei de divórcio, certo? E aí nesse regime, a gente pode ver aqui, ó, cada cônjuge faz jus à meação, então cada um é meieiro do patrimônio. Então, como regra, cada um tem 50% do patrimônio. Vê só, antes da gente começar a adentrar mesmo aí no regime da comunhão universal de bens, eu estava pensando nessa questão que a gente está vivendo hoje, do coronavírus, né? Que está impondo todo mundo ficar em quarentena, comércio parando, enfim. E aí, quem tiver interesse, eu acho que vai ser a primeira vez que a gente consegue, o pessoal mais jovem, né, de visualizar uma aplicação realmente da resolução do contrato por onerosidade excessiva, que vem previsto no artigo 478 até 480 do Código Civil, que foi uma regra pensada para uma situação de guerra. Então, e é o que a gente meio que está vivendo hoje. A gente não está em guerra, mas o comércio vai ter um problema aí para se resolver. Então, possa ser que algum comerciante tenha dificuldade de cumprir algum contrato. E aí seria uma opção para ele de talvez aplicar essa teoria. Ela diz o quê? O contrato ele pode ser resolvido. Lógico que a primeira intenção do juiz não vai ser resolver o contrato. Vai ser manter o contrato, mas o contrato pode ser resolvido quando ficar muito oneroso para uma das partes, for imprevisível, evento extraordinário, ou seja, tudo que se encaixa nessa situação atual. Então não tem muita monografia para vocês pesquisarem. Vocês estão aí no oitavo período, então vai ser o tempo de surgir aí alguns julgados com relação a isso e surgir alguns julgados e jurisprudência disso aí para vocês complementarem o trabalho de vocês. Mas é um tema interessante. Eu estava até pensando em fazer um artigozinho falando disso aí, entendeu? Agora, lógico, a teoria da imprevisão, ela, para ser aplicada, é excepcionalidade. E é essencial, aí tem uma questão que a gente tem que se discutir, que torne muito desproporcional para uma das partes cumprir o contrato. Só que talvez aí a Covid tenha influência nisso, porque para ambas as partes vai ficar, talvez, difícil manter o contrato, enfim, mas é algo que eu pensei hoje e isso eu vou falar para eles, que é uma coisa interessante para quem quiser fazer monografia em direito civil. Vocês são muito penalistas aí na faculdade, mas quem gostar de civil e quiser pesquisar isso aí vai ser interessante. Lembrando sempre que o próprio artigo frisa lá, do 478 até o 480. A regra geral é que o juiz mantenha o contrato e não que ele extinga. Então a regra é ele adequar aí valores, entendeu? O dólar disparou também um pouco, então tudo isso aí pode ser levado em consideração para grandes empresas, grandes corporações, enfim. Então é um assunto interessante aí, afeta ao direito comercial e ao direito civil. Então, quem tiver interesse nisso aí, como o direito civil é um só e o direito todo é um só, eu quis trazer essa opção aí para vocês. Então, podem começar a procurar. Agora, até um advogado me procurou sabendo
uma questão aí, lojista de shopping querendo descumprir contrato, enfim. Eu ainda acho muito prematuro para se pedir isso aí. Porque só tem uma semana que a gente tá parado, então dá a entender que é uma má fé do comerciante, né? Já querer descumprir algum contrato somente com uma semana parada. Enfim, mas aí a gente vê depois quem que tiver interesse me procura para orientar ou para escrever algum artigo. Eu tava pensando nessa situação aí atual e seria um tema bem atual, você fazer a resolução dos contratos por onerosidade excessiva à luz do diante do Covid-19, né? Enfim, quem tiver interesse pode começar a pesquisar isso aí. Mas vê só, pessoal. Então, voltando aqui para a comunhão universal, hoje a gente vai pegar aqui o nosso regime da comunhão universal. Então, a regra é que tudo vai ser dos dois. Se divorciar, divide metade e metade. Agora, tem alguns patrimônios que são excluídos, que a gente vai ver aqui. Então, era o regime legal até 77, até a lei do divórcio. E cada cônjuge é chamado de meieiro, que cada um tem metade do patrimônio. Então, 50% para um, 50% para outro. Bora pegar o código que a gente começa a ver, o artigo 1667. O regime da comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Então, o regime da comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros, ou seja, o que você já tinha antes de casar, tudo vai, via de regra, entrar na comunhão. Então, a exceção é o que não entra na comunhão. Então, eu não acho um regime muito justo e se você quiser, alguém quiser casar com você nesse regime, pense duas vezes, porque o que tem maior patrimônio nesse regime é o maior prejudicado. Eu tinha falado na aula passada que eu acho mais justo o regime da comunhão parcial, porque na comunhão parcial que você constrói durante o casamento é que vai ser partilhado. Aí parece ser mais justo, porque quer queira que não, o mesmo cônjuge que ficou em casa, mas ele ajudou de alguma forma para construir aquele patrimônio, mesmo que indiretamente. Então, aí beleza, mas no regime da comunhão universal não, tudo entra. Então, o que você já tinha antes do casamento, enfim. Então a regra é o que não se comunica. Agora, hoje, quem quiser, a gente já viu isso aí, quem quiser adotar esse regime tem que fazer o quê? O pacto antinupcial para. Faz o pacto antinupcial pedindo para adotar-se esse regime. Então ele não é um regime legal. Então a regra é que ninguém faça, que a gente não tem o costume muito de fazer pacto antinupcial aqui no Brasil, mas se você optar, você pode casar por esse regime. Aí, ó, 1668. O principal artigo. São excluídos da comunhão os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e os subrogados no seu lugar. Então, ó, bens excluídos. O primeiro deles, ó, os bens com cláusula de incomunicabilidade. E o bem que for incomunicável, ele passa por subrogação. Então, ó, passa por subrogação. Então, como é que é isso? Você recebeu um bem em doação. Eu quero doar um bem. Eu sou amigo seu. Não gosto muito da sua esposa. Sei que vocês são casados pela comunhão universal. Então, eu posso fazer uma doação para beneficiar só você, que é meu amigo. Ou vice-versa. Ela é minha amiga, eu não gosto do marido, enfim. E deixar só para um com cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, em havendo divórcio, aquele patrimônio não vai entrar na minha ação. É só dela ou só dele. E outra, eu doei para essa minha amiga, como eu falei, doei um apartamento. Aí ela pegou, vendeu o apartamento e aplicou o dinheiro. Vendeu por 500 mil reais. Os 500 mil reais são subrogados. Então, o apartamento se subrogou nos 500 mil reais. Esses 500 mil reais não se comunica. Agora, o que gerar de lucro, o outro cônjuge vai fazer jus à ameação. Então, é a mesma coisa com o imóvel. Eu doei para ela o apartamento. O que esse apartamento gerar de frutos, os frutos se comunicam. Então, ela alugou o apartamento que eu doei para ela com cláusula de incomunicabilidade e aquele apartamento rendia 2 mil reais por mês. 1.000 reais para ele, 1.000 reais para ela. Então, é assim que funciona. Agora, o valor do apartamento, se for vendido, ou ela trocou o apartamento numa casa, não importa, não se subroga. Então, só o que o valor a crescer é que ele vai fazer jus à ameação.
Aí, ó, então, inciso 1, os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade ou os subrogados em seu lugar. Subrogado é o bem que entra no lugar. Então, era o apartamento, virou uma casa, virou dinheiro, virou um carro. Isso é o bem subrogado, a gente já tinha visto na aula passada. 2. Os bens gravados em fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. Pessoal, fideicomisso vocês vão estudar no semestre que vem, quando estiverem pagando direito nas sucessões. Então não se assuste agora porque ainda não viram isso aí. Certo? Fideicomisso é uma possibilidade do direito sucessório. Eu sempre faço uma analogia, eu digo, é parecido com a anticrese do direito das coisas. Um direito que ninguém usa, mas está previsto e cai em prova de concurso para atrapalhar a vida da gente, mas não é um direito muito usual. Como é que acontece o fideicomisso? Ó? É o segundo ponto que eu pus aqui. Ó. Fideicomisso. A gente tem o testador fideicomitente. Então aqui esse nomezinho ó, tá ruim para vocês lerem, mas é testador fideicomitente. Ele vai doar um bem para o fiduciário. Com a cláusula de um dia passar para o fideicomissário. Eu fico olhando para cá porque esse bicho fica invertido para mim o quadro. Então, ó, o terceiro fideicomitente passa o bem para o fiduciário, que um dia passará o bem para o fideicomissário. Então, como é que funciona? Geralmente, esse daqui ainda sequer nasceu. Então, eu tenho 2 irmãos, João e Pedro. Aí eu deixo um apartamento. No testamento eu digo, ó, quando eu morrer, o apartamento vai para João. Mas quando nascer o primeiro filho de Pedro, o apartamento vai para o primeiro filho de Pedro. Então eu passo um bem para João, que é o fiduciário, e em nascendo o filho de Pedro, que é uma condição suspensiva, evento futuro incerto, a gente não sabe se vai vir esse sobrinho meu, o apartamento vai para o filho de Pedro. Então, que vai ser o fideicomissário. Então, veja, é um evento, um instituto que envolve uma condição suspensiva, esse evento futuro incerto, esse nascimento dessa pessoa, por exemplo, e impõe o quê? Uma propriedade resolúvel, uma condição resolutiva. Enquanto não nascer, lembra quando a gente estudou direito, teoria geral do direito civil em fatos e negócio isso, né? A gente viu que tem condição suspensiva e condição resolutiva. Então, só relembrando aí para vocês, condição suspensiva, se evento futuro incerto. Se você passar no vestibular, eu vou lhe dar R$ 1.000. Se você passar no concurso, eu lhe dou um carro. Condição resolutiva. Ela extingue aquilo que foi transferido. Então, enquanto você estudar, eu vou lhe dar uma bolsa de R$ 1.000. Parou de estudar, perdeu a bolsa de R$ 1.000. Agora, ambos são futuros incertos, que você pode ficar o resto da vida estudando. Eu digo, enquanto você estudar, eu vou lhe dar uma bolsa de R$ 1.000. Aí você faz uma graduação, faz outra, faz um mestrado, um doutorado, um pós-doc, depois faz outra graduação e assim vai. Vai estudar inglês e não para de estudar. Então, minha condição era que, enquanto você estudar, você pode passar o resto da vida estudando. Isso aí é uma condição resolutiva. Parou, perde. Suspensiva não, ela suspende a aquisição. Então, se você passar no concurso, você pode se acabar de estudar e pode não passar no concurso. Então, veja, aqui o fiduciário ele tem uma propriedade resolúvel, que é análogo a uma condição resolutiva, que é o quê? Enquanto não nascer o filho de Pedro. Então, enquanto não nascer o filho de Pedro, o bem vai ser do fiduciário. O fideicomissário, que é o recém-nascido, né, está dependente de uma condição suspensiva, se ele nascer. Então, se ele nascer, a propriedade passa de João para o filho de Pedro. Então, é assim que funciona. Então, veja, por que o bem não entra na comunhão? Porque ele não é uma propriedade fixa do ad eterno comum, não é uma propriedade para sempre do fiduciário. Depende desse evento futuro incerto, que é o nascimento do outro. Então, por ser uma propriedade resolúvel, ela não entra, porque ela ainda não integrou o patrimônio do fiduciário definitivamente. Então, por isso aí que se faz essa ressalva com o fideicomisso. Mas não se assustem não precisa estar entendendo muito de fideicomisso, que vocês ainda vão estudar isso. Então, por hora, basta saber isso. Do jeito que está aqui no artigo, os bens gravados de fideicomisso
e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizar a condição suspensiva. Então, enquanto está aí nesse limbo, a gente não sabe se o patrimônio vai ficar para João ou para o filho de Pedro, esse patrimônio não integra a meação, o meio a meio, porque ainda não é uma propriedade consolidada. Então, por isso que tem essa regra aí do fideicomisso. 3. Então, são excluídos da comunhão as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesa com seus aprestos ou reverterem em proveito comum. Então, a gente também comentou isso aí na comunhão parcial. Então, vê só. O que eu tenho de dívida anterior ao casamento não entra na comunhão. Agora, a dívida depois do casamento entra. Salvo se provierem de despesas com seus aprestos. Aprestos é o quê? Com a realização do casamento. Me endividei para fazer a festa, botar a banda, buffet, a noiva com vestido, como é que chama? Enxoval. Então, tudo isso aí vai entrar na meação. Se você comprou para investir no casamento, comprou piso para botar na casa, tinta para pintar a casa que vocês vão morar, o que você vai ter de gasto com o casamento aí, com os aprestos desse casamento, como o próprio código chama, vai entrar na meação. Então, algumas dívidas vão entrar na meação. 4. As doações antinupciais. O que é doação antinupcial? A doação de um cônjuge para o outro. Então, a gente já viu aqui dívida fideicomisso, né? Dívida anterior ao casamento e doação antinupcial. Um cônjuge, mesmo optando por esse regime, pode querer fazer doação. E aí, você pode perguntar, e aí, professor, não está incluído já na cláusula de cima que fala de doação com cláusula de incomunicabilidade? Sim. Então, as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade. Então, veja, a gente descende do direito português, então a gente gosta de repisar as coisas. O artigo 4 está contido no inciso 4, está contido no inciso 1. Mas o código optou por não deixar dúvida. Então, um cônjuge pode doar para o outro antes do casamento com cláusula de incomunicabilidade. Então, eu vou casar com minha noiva e eu posso dar logo para ela uma casa e dizer, essa casa é incomunicável. Ou seja, nem havendo divórcio lá na frente, aquela casa é só dela, não vai ser minha, não vai entrar na minha ação. Então, é outra hipótese aí. E os outros, os bens referidos nos incisos 5 a 7 do artigo 1659, que são os bens de uso pessoal, aquele ali que a gente viu na comunhão parcial. Então, artigo 1659, incisos 5 até 7. Então, 5. Os bens de uso pessoal, livre, instrumento de profissão, isso aí não se comunica. Lembrando que bem de uso pessoal, o que é? Bem de adorno, então roupa, meia, essas coisas. Mas se você tem uma joia de 2 milhões de reais, se ela foi comprada como investimento, aí pode se comunicar. Agora, se foi só um adorno, realmente não se comunica. Os proventos de trabalho pessoal de cada cônjuge. Então, o que você recebe de salário. Agora, o que você recebeu de salário, se não gastar, jogar no comprar alguma coisa, comprar um carro com seu salário, esse carro vai ser dividido. As pensões, meios, soldos, então o que você recebe de pensão, de regra de pensão aí de exército, tudo isso aí está excluído da comunhão. Artigo 1669. A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos, foi aquilo que eu tinha falado. Ganhou um apartamento meu de doação para você com cláusula de incomunicabilidade, beleza. Mas os frutos não entram. Então, a mulher que alugou o apartamento, eu doei para Maria, com cláusula de incomunicabilidade, para João não receber aquele apartamento em havendo divórcio. Maria aluga o apartamento por 2 mil reais. É 1.000 reais de Maria, 1.000 reais do marido dela, de João. Então, é isso aqui que fala o 1669. Então, a incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos, quando se percebam ou vençam durante o casamento.
Então, fruto que se percebeu ou se venceu durante o casamento, então aquilo que já pode ser colhido. Lembrando que aluguel se colhe dia a dia por dia. Então, eu me separei no 15º último dia do mês. Então, até o 15º dia, eu vou fazer jus àquela parcela do aluguel, a metade. Então, metade para minha esposa, metade para mim, mesmo que o bem seja incomunicável. Artigo 1670. Aplica-se ao regime da comunhão universal o disposto no artigo antecedente quanto à administração dos bens. Então, cada cônjuge administra o seu patrimônio. Agora, o patrimônio comum, ambos vão gerir, a não ser que haja impedimento aí por ordem judicial. 1671. Extinta a comunhão e efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges para com os credores do outro. Então, fez o divórcio, separou tudinho, dividiu o patrimônio, eu respondo pelo meu, minha esposa responde pelo dela. Então, isso aí que é o regime da comunhão universal. Vê? A regra aqui, o mais importante é, como eu tinha dito, é você estudar os bens excluídos da comunhão universal, porque a regra é que tudo se comunique, tá? Que o patrimônio todinho se comunique. Então, é um regime fácil, porque por regra tudo vai se comunicar, com essas exceções que a gente viu aí. Então, doação ou herança com cláusula de incomunicabilidade, fideicomisso, por ser uma propriedade resolúvel que ainda não integrou o patrimônio. Dívidas anteriores ao casamento, então, o que você fez de dívida antes do casamento não se comunica. Doação antinupcial de um cônjuge para outro e bens de uso pessoal, meios, soldos, como a gente também tinha visto. Então, era o regime legal, não é mais. Eu acho particularmente um regime injusto, mas, enfim, fica a critério de cada um, quem quiser optar por casar nesse regime. Aí vê, pessoal. Então, tem aí já o regime da comunhão universal para vocês estudarem. No próximo bloco, que eu vou gravar amanhã e lançar na quarta, a gente vai ver o regime da participação final nos aquestos e separação de bens, que é rápido. E aí a gente encerra essa parte do direito patrimonial, que seria mais ou menos onde é que ia chegar a nossa MP1. Então, vou lançar um exercício para vocês, vocês fazem. Aí na outra semana eu corrijo lá pelo Classroom. Então é importante que vocês entrem no Classroom. No horário de aula eu vou estar lá para tirar dúvida de vocês. Agora, lógico, se quiser me procurar no Facebook, no Instagram, para tirar dúvida também pode, beleza? Mas tenta usar mais o Classroom até para você mostrar, comprovar a presença. Então, vou lançar esse vídeo no YouTube e o linkzinho dele lá no Classroom. Vai ficar direto até depois da prova. Enfim, a gente ainda não sabe quando é que volta, nem como é que vai ser o sistema de avaliação, mas por hora vamos seguindo nosso cronograma. Vamos fazer a atividade de revisão. E com o bloco de amanhã, a gente termina o assunto da MP1. Então, a gente está bem, tá vendo aí a ementa a contento. Então, vamos conseguir ver a ementa tranquilamente, mesmo nessa modalidade diferenciada, né? Assim, meio que EAD. E torcendo para voltar logo porque ninguém está gostando do confinamento. Então é isso, pessoal. Obrigado. E daqui a pouco tem mais aí para vocês.